bom dia para você, bom dia para sua família. Mais um domingo, nós estamos aqui pela manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua revista. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 7, que tem como título Os Inimigos da Unidade. A nossa revista tem falado sobre unidade e hoje o comentarista vai apontar quem são os inimigos da unidade. O nosso texto bíblico básico está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo de número 3, que diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, inteligência, discernimento. Queremos dar ao Teu Espírito Santo liberdade para falar conosco aquilo que nós temos que mudar, as mudanças necessárias à nossa vida. Abençoa essa escola bíblica dominical, que tudo transcorra de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro deles é entender que a unidade ela é conseguida quando todos olham numa só direção. O segundo objetivo é saber o que promove a divisão na igreja. E o terceiro é compreender que todo cristão tem responsabilidade de zelar pela união da igreja. A nossa palavra introdutória diz o seguinte: desde o jardim do Éden, é possível ver o diabo agindo para destruir a unidade e a comunhão do homem com Deus. Evidentemente, não podemos culpá-lo o tempo todo, pois temos de reconhecer as nossas deficiências e fraquezas para poder evitar que elas deem ocasião para Satanás promover a divisão. O item 1 diz: uma igreja grande apresentando problemas. A importância da igreja em Corinto pode ser vista no fato de Paulo ter enviado 2 de suas maiores cartas aos coríntios. Isso revela não somente sua preocupação com a saúde espiritual daqueles irmãos, mas também a importância deles como igreja estratégica pela posição geográfica que ocupava. A igreja em Corinto ela era espiritualmente imatura em 2 sentidos. Havia problemas revelando a mesquinhez daqueles irmãos, mas também outros que revelavam a malignidade no coração de alguns deles. Havia pecado que não era recriminado nem corrigido entre aqueles crentes. Eu quero dizer para você que talvez você fique preocupado pelo fato de acontecer de o pastor da igreja chamar você, talvez confrontar você, chamar você à responsabilidade. Não é uma perseguição pessoal, não é algo que acontece só com você. Quando o pecado ele é tolerado, ele é levado, empurrado, sem que seja tomado uma providência, ele vai se agravando. As consequências dele vão se agravando. Ele vai crescendo, ele vai dominando. Isso acaba servindo de brecha para que o inimigo atue, para que o inimigo enfraqueça a igreja, enfraqueça a pessoa, e esse enfraquecimento ele vai se espalhando por toda a comunidade cristã.
1.1 Estrelas ou servos de Cristo? Paulo, na condição de apóstolo, foi o enviado para anunciar a Cristo e reunir os crentes daquela cidade. Em seguida, parece que Pedro andou realizando cruzadas naquela região e deve ter permanecido ali algum tempo. Também Apolo, pregador enérgico e profundo conhecedor das Escrituras, dirigiu o grupo de crentes de Corinto. A preferência dos irmãos daquela igreja por um ou por outro apóstolo trouxe uma séria divisão. As preferências de líderes geraram divisão entre os irmãos e os resultados foram dissensões e contendas. Você já imaginou? Isso é normal, todos nós temos preferências, todos nós nos identificamos melhor com uma ou outra pessoa, isso é normal. Nós temos perfis psicológicos diferentes e é muito natural que você busque se identificar com aquela pessoa que tem um perfil mais parecido com o nosso, com o seu. Isso é comum, só que isso não pode impedir ou fazer com que você haja de maneira discriminatória ou pior, semeando discórdias, querendo que os outros concordem com a sua opinião. Tome cuidado com relação a isso. Cada um de nós é diferente, cada um de nós é ímpar. Nós não podemos exigir ou querer que as pessoas concordem conosco. Não tem problema ter preferências. O problema é a discriminação. O problema é quando você tenta convencer os outros de que esse ou aquele é melhor. Tome cuidado com isso. Cada um de nós tem uma função específica no corpo. E como função específica, nós precisamos atuar em áreas diferentes. Um tem uma habilidade no ensino, outro tem habilidade na pregação da palavra, um tem habilidade no aconselhamento, outro tem uma habilidade em outra área. Então, todos juntos formamos uma equipe, todos juntos formamos um grupo, e esse grupo tem que ser coeso, unido, focado no mesmo objetivo, na mesma finalidade. Nós lemos no primeiro objetivo da lição, um dos objetivos dela é fazer com que nós entendamos que a unidade ela é conseguida quando todos olham numa só direção. Se nós olharmos para direções opostas, não estaremos olhando na mesma direção, é óbvio. E como vamos enxergar a mesma coisa se estamos olhando para lugares diferentes? Tome cuidado com isso. 1.2 Opiniões divergentes. Um dos inimigos da unidade é a divergência de opiniões, ao trazer contendas e dissensões. Divergir de ideias é um procedimento comum e até saudável para a troca de sugestões e até traz crescimento, não só de conhecimento, mas também no convívio. É preciso, no entanto, que haja respeito quanto às ideias alheias até que se chegue a uma conclusão. Uma pergunta: como eu tenho lidado com aqueles que têm opiniões divergentes da minha? Eu tenho tido habilidade para lidar com isso? Eu tenho tido sabedoria? Ou eu tenho buscado sempre impor a minha opinião? Eu, particularmente, tenho tido muito cuidado com isso. É um desafio para mim tentar trabalhar em equipe, em grupo, sem tentar impor a opinião. Sem tentar atropelar as pessoas. Isso é um desafio. E nós temos, por outro lado, aquelas pessoas que optam por não expor a sua opinião. Não falar, não dizer o que pensa. Será que um extremo ou outro extremo estão corretos? Eu quero impor a minha opinião e outro não quer falar o que pensa? Isso é prejudicial para o grupo. As pessoas precisam buscar habilidades para falar, habilidades para expor. Como eu disse antes, cada um de nós tem talentos e habilidades diferentes. A junção de cada talento, a junção de cada habilidade, a junção do seu talento, da sua habilidade com a de outros irmãos, vai levar o grupo, vai levar a comunidade cristã ao desenvolvimento. Atente-se a isso. Quando as divergências na igreja passam para o terreno da idolatria ou da imposição, com certeza vão trazer divisão e mal-estar. 1.3 Consequências negativas. Paulo disse que a igreja perdeu a referência da salvação, pois nem ele, nem Pedro, nem Apolo morreram para dar salvação ao mundo. A referência e o fundamento da salvação continuam sendo Cristo.
O tema das mensagens deve continuar sendo Cristo, e Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, cita o texto. O pano de fundo nos estudos bíblicos deve ser Cristo, e o principal testemunho na evangelização deve ser a transformação que Cristo faz ainda hoje. É natural a preferência por determinado estilo ministerial, por essa ou aquela pessoa, desde que a preferência não seja excludente. Deus não nos fez a todos iguais. Cada um de nós tem características completamente distintas dos outros, e por meio dessas distinções, Deus se manifesta suprindo a cada um segundo a necessidade que temos e usa para isso as diferenças que temos. Paulo comenta sobre dois tipos de cristãos, os maduros, que são os espirituais, e os imaturos, que são os carnais. Ele os tratou também como crianças. Era necessário que eles deixassem a fase de tomar leite e passassem para uma dieta de manjares. Olha isso. Sair do leite. O que é o leite? O leite é a comida inicial. O leite é a comida da criança. O leite é a comida que é dada, é o alimento que é dado àquele que ainda não está desenvolvido como ser humano, não é ainda um organismo preparado para receber um alimento pesado. E o manjar está do outro lado. O manjar é aquela comida mais pesada, é aquela comida mais temperada, mais elaborada que deve ser dada àqueles que têm preparo, àqueles que estão em condições de digerir aquele alimento. Atente-se para isso. Eu quero ler o quadro amarelo que está na página 56, que diz o seguinte: a cidade de Corinto foi destruída em 146 a.C., mas cerca de 100 anos mais tarde foi restaurada pelo imperador Júlio César, mais ou menos em 44 a.C. Ao tempo de Paulo, Corinto se transformou em um grande centro comercial e tornou-se famosa por sua profunda corrupção moral, sobretudo quanto às práticas sexuais. O vocábulo corintianizar significava praticar atos imorais como parte do culto a Deus Afrodite, bem como uma gama de vícios e distorções. Ou seja, a cidade de Corinto era um grande centro. Ela era um lugar estratégico, muito desenvolvido. E como todo grande centro, ela traz as suas mazelas, os seus problemas. Muita gente, então, acontece de tudo em lugar que é muito populoso, muito povoado. Na página 57 tem um quadro lilás que diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Dissensão significa divisão, ok? No final da página 57, o último parágrafo diz o seguinte: o que o apóstolo estava dizendo é que não poderia ensinar-lhes coisas profundas acerca da fé, se eles estavam discutindo e trazendo divisão por coisas tão simples. Agora, retomando a ideia, o leite como alimento inicial e o manjar como alimento mais elaborado. O cristão cresce em maturidade à medida que permite que o Espírito Santo opere nele, ensinando e capacitando por meio do conhecimento da palavra de Deus. Os padrões a serem seguidos pelos cristãos devem ser os propostos pela palavra de Deus. A Bíblia é completa. Nela existem recursos para todas as situações. Eu quero terminar esse parágrafo fazendo uma pergunta para você. Quem tem ditado os padrões para que você siga na sua vida? Que padrões você tem adotado? De onde vem a sua referência de vida? A quem você tem buscado imitar? Quem tem servido como seu orientador? Quem tem guiado você? Que literatura tem guiado a sua vida? Tome muito cuidado com isso. Que alimentos você tem buscado agora no período de pandemia, nesse período de isolamento social? Item 1.4. Quem é o mais importante? A resposta para as preferências dos carnais da igreja em Corinto foi dada pelo próprio Paulo, que não aceitava aquele comportamento. Aqui reside a importância de saber para o que cada um foi chamado a fazer e a ser no corpo de Cristo. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Para que você foi chamado? Preste bem atenção.
1.4.1, o exemplo da lavoura. Ele também exemplificou a igreja como lavoura de Deus, como um campo cultivado onde os obreiros devem trabalhar unidos, sendo aceitos por todos, desde que estejam executando a obra do Senhor. Uns semeiam o campo, outros cultivam o solo, ainda outros regam as plantas. Depois vem a colheita dos frutos. Todos são necessários, porque são cooperadores de Deus. No entanto, é Deus quem dá o crescimento, porque é Ele a fonte de vida. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o centro da discussão. Não é quem planta, não é quem rega, não é quem aduba, não é quem ara. Quem dá o crescimento é Deus. Devemos ter muito cuidado para não trocar a ordem, devemos ter muito cuidado para não trocar as prioridades, os valores que nós estamos dando. É Deus quem vai dar o crescimento. Todos somos importantes, mas se Deus não der o crescimento, de que serviu o trabalho de cada um? De que serviu plantar? De que serviu adubar? De que serviu regar a terra? Se não vier o crescimento. Item 2. Vença os inimigos da unidade. A igreja tem a promessa de que nem mesmo o pior inimigo, o inferno, prevalecerá contra ela. A igreja tem o Espírito, o Senhor, a fé, a palavra. Enfim, uma série de elementos e agentes que estão a favor dela. É preciso que os crentes se concentrem nas coisas que são prioridades da igreja. Atentemos para o que escreveu o autor da carta aos Hebreus 12, 1 e 2. Veja bem, devemos deixar, de acordo com Hebreus, o embaraço e o pecado. O que é embaraço? Embaraço é aquilo que atrapalha, embaraço é aquilo que está no teu caminho, criando obstáculos. E o pecado, e correr com paciência a carreira. Como? Correr essa carreira de que forma? Olhando para Jesus. É assim que nós devemos correr. Veja bem, é uma carreira, irmãos. É um período prolongado, ele não é algo curto, ele é um período. É uma carreira e que deve ser corrida. Olhando para Jesus. É isso que está escrito lá em Hebreus. 2.1. Vença olhando para Jesus. A igreja não pode confundir o Salvador com o pregador do Evangelho. Jesus deu a vida pela igreja. O pregador anuncia que Jesus deu a vida pela igreja. Jesus é o Filho unigênito de Deus. O pregador é adotado na família de Deus. Jesus é a luz da vida. O pregador recebe a iluminação dada pela luz do mundo. Jesus é o cabeça. O pregador é um dos muitos membros do corpo. Jesus é Deus Santo. O pregador é pecador arrependido e carente da graça de Deus. Nunca esqueça desses paralelos. Diversas passagens do Novo Testamento relatam as pessoas olhando para Jesus, indo tocar em Jesus, gritando pelas ruas o nome de Jesus, o Filho de Davi. Portanto, vamos dar a Jesus o seu devido lugar e a glória que lhe é devida. Ele é o centro. Ele está na posição central. Por melhor que seja o pregador, por mais usado espiritualmente, por mais capacitado por Deus para ser usado como um instrumento, ele nunca pode tomar o lugar. Ele nunca pode tomar o centro. Ele nunca pode querer se destacar mais. Achar que ele é o agente que promove o crescimento. Não. Vamos seguir? 2.2. Fale a mesma coisa. Outra questão importante é a concordância em relação ao discurso. Paulo acusou os coríntios de discordarem entre si na maneira de pensarem e na maneira de manifestarem-se. Só há uma maneira de os cristãos concordarem uns com os outros, aprendendo o que disse o Senhor Jesus por meio da palavra. E para que isso ocorra, é preciso estudar as Escrituras com espírito manso, humilde e procurando aprender de Deus.
Tudo aquilo que de Deus podemos conhecer é possível ver na pessoa de Jesus. Eu já contei uma história que eu ouvi há muito tempo, que sempre que um pastor pregava numa igreja, acabava o culto e uma determinada mulher procurava o pastor e dizia: pastor, hoje Deus falou com a irmã fulana, foi muito bom. Em outra ocasião, o pastor pregou, ela procurou o pastor ao final do culto: pastor, hoje Deus falou com a irmã ciclana. E cada dia aquela mulher lançava aquela mensagem que havia sido pregada como dirigida a uma outra pessoa. Sempre. Numa determinada ocasião, o pastor estava na igreja, houve uma chuva muito forte, e somente aquela mulher conseguiu chegar. E o pastor, pensando consigo, falou: hoje eu vou pregar para essa mulher. E o pastor começou a pregar e se empolgou e pregou e pregou e pregou. E quando ele acabou de pregar, aquela mulher se dirigiu ao púlpito e falou para ele: pastor, hoje Deus falou com o senhor. Moral da história. Será que nunca aquilo que Deus está falando por meio da sua palavra é para nós? Sempre é para os outros? Isso tem relação com ter um espírito manso que nós acabamos de ler aqui, quando formos ler a palavra. Ter um espírito manso, humilde, procurando aprender de Deus. Senhor, o que tu queres falar comigo? O que tu queres me ensinar hoje? O que eu preciso aprender com a tua palavra? Irmãos, se você escuta alguma coisa e aquilo não promove mudanças na sua vida, aquilo não serviu para nada. Se você escuta algo, se você lê algo na palavra de Deus e até na sua vida como um todo, e você não permite que aquilo faça transformações, você melhore um pouco, não serviu para nada. 2.2.1 Remédio contra falsos ensinos. O apóstolo Paulo adverte a vigilância sobre aqueles que ensinam falsas doutrinas. O melhor é desviar-se deles. Preste bem atenção. Ele cita Romanos 16 e 17. Você tem que notar, de acordo com Romanos, aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Você tem que se atentar com relação a isso. Fique atento com relação a isso. Mas como que você vai saber que a doutrina que está sendo ensinada ela é verdadeira ou se ela é falsa, se você não tem referência, irmãos? Tudo precisa de um padrão. Se você não tem o padrão, quando você ia antigamente, há muitos anos atrás, comprar alguma coisa, se colocava na balança, e a balança ela tinha 2 pratos. De um lado se colocava o peso padrão de 1 quilo, de outro o produto que você está comprando. Quando a balança se equilibrava, tinha 1 quilo de produto. E se não houvesse o padrão? Entendem a dificuldade que é? Como você vai mensurar se uma doutrina é verdadeira ou falsa se você não tem o padrão? O padrão é a palavra, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que entender, você tem que viver a palavra. Cuidado com isso. Ok? Vamos seguir agora. O quadro amarelo da página 59, ele diz o seguinte: embora o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4:1, tenha alertado para o surgimento de falsos ensinadores, que nos últimos dias conduzirão alguns à apostasia, devemos estar vigilantes e atentos. É a obrigação de todo cristão ser um estudante cuidadoso das Escrituras Sagradas. Desta maneira, ele ajudará a si mesmo em sua caminhada com Cristo, como também ajudará a igreja a ser doutrinariamente pura, expurgando falsos ensinadores e mestres que estão em seus púlpitos. Olha que pesado. Ele também adverte que o crente precisa ampliar seus conhecimentos bíblicos para não ser levado por falsas doutrinas. Muitos se deixam levar também pelo fanatismo de alguns que querem subjugar o povo com doutrinas de homens, que não passam de costumes, às vezes, culturais. Já falamos diversas vezes a diferença entre costume e doutrina. Costume é local, costume é humano, costume é passageiro. Doutrina é universal, a doutrina ela é divina
e a doutrina ela é imutável. Ela não muda, ela não passa. Cuidado. Sempre que você quiser saber a diferença entre doutrina e costume, passe pelo crivo desses critérios que eu falei para você, ok? 2.2.2 Remédio contra falsas promessas. Há também um outro engano no qual os desavisados podem cair, apossarem-se de promessas que não são para eles. Olha isso. Os judeus tiveram a promessa de herdar a terra prometida quando o Senhor os tirou do Egito. No entanto, a igreja não tem a mesma promessa de uma terra aqui no mundo. A nossa esperança é outra, a de morar no céu, que será a nossa terra prometida. Assim, o cristão que estuda a palavra de Deus não crê nas falsas promessas que podem ser feitas. O cristão que estuda as Escrituras e as examina, toma posse das promessas que são para ele. Muitos crentes também são enganados com falsas profecias e falsas visões a seu respeito. Acreditam em promessas feitas por falsos profetas inescrupulosos que querem se passar por mais santos do que os demais. E mostrando uma falsa santidade e uma intimidade ilimitada com Deus, passam a prometer coisas que Deus não prometeu. E por essa razão, as profecias não se cumprem, o que leva muitos a esfriarem na fé. Você deve ter muito cuidado com isso. Sim, Deus ainda fala por meio de profetas. Nós temos outros extremos. Não, a profecia não existe mais. Sim, ela existe. Sim, Deus continua falando com os seus. Você precisa estar atento. Você deve examinar a profecia. A profecia ela serve para exortar, para edificar e ela serve para consolar. Fique atento. Sempre que você receber uma profecia, sempre que alguém se dirigir a você, coloque a profecia sob o crivo da palavra. Julgue, examine a profecia pela palavra. Se você fizer isso, você não vai ter dificuldades. O quadro lilás da página de número 60 diz, em Mateus 7,15, Jesus exorta a todos os crentes no sentido de ter atenção ao surgimento de falsos profetas e mensageiros. Eles se apresentam disfarçados com pele de ovelhas, mas de fato são lobos devoradores. Estes falsos ensinadores, ministros do engano e da hipocrisia, devem ser identificados, combatidos e denunciados. Fiquem atentos. Item 3. A rivalidade da igreja. Como já foi estudado em outra lição, a igreja foi instituída com certos objetivos primordiais. Pregar o evangelho, dar crescimento espiritual ao cristão por meio da palavra de Deus e preparar obreiros para que a igreja não sofra solução de continuidade. O que é a solução de continuidade? É a interrupção de trabalho. A igreja para de funcionar por falta de obreiros. A igreja para de funcionar porque não há mão de obra espiritual qualificada ao seu funcionamento. Nisso está inserida a necessidade de todos se unirem em um só pensamento, em um só espírito, em uma só fé, em um só batismo, a fim de levar a efeito os objetivos propostos. Cada crente envolvido na obra do Senhor, sabendo para o que foi chamado segundo a capacidade concedida por Deus. Eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz aqui. Qual é a sua função? Você planta, você rega, você aduba, você colhe, você limpa a colheita. Qual é a sua função? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Cada crente envolvido na obra do Senhor, sabendo para o que foi chamado segundo a capacidade concedida por Deus. Qual foi a capacidade que Deus te concedeu? Você tem usado a sua capacidade ou você tem enterrado a sua capacidade? Sabendo que todo crente é um evangelista em potencial e dessa forma deve levar em consideração e praticar o que está escrito em Marcos 16,15, que são palavras do próprio Jesus. Nós temos uma missão. Nós temos que ir. Nós temos que anunciar o Evangelho. Conclusão. Com esse tripé, olhar para Jesus, estudar seriamente as Escrituras e evangelizar,
criará uma blindagem na igreja contra as divisões. A igreja não pode deixar de estudar e meditar na palavra, pois se o fizer, estará permitindo que novos valores substituam o lugar devido à palavra de Deus em seu coração. E por último, a ocupação da igreja não deve ser outra, senão buscar o perdido, levando a mensagem da salvação e da vida eterna por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu termino aqui a nossa lição. Participe do culto que será exibido a seguir. Deus continue abençoando você. Tenha um excelente domingo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Até mais. Tudo bem com vocês? Conosco tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria então que neste momento abríssemos as nossas Bíblias em Efésios 6. Logo a seguir, né, um texto bem conhecido, mas eu só vou ler do versículo 10 ao 13. Efésios 6, do 10 ao 13. Que eu sempre, né, quando tô incumbida de falar alguma coisa, eu sempre fico bem temerosa, assim, né? O que eu vou falar? Aí eu penso algo que serve pra mim e que talvez vá de encontro com mais alguém, né? Então, neste momento, o que eu tô sentindo, né? Que a volta de Jesus está próxima, isso é bem nítido, né? Com todos os acontecimentos e com mais coisas que virão aí muito em breve, eu acredito. E que pra mim é muito difícil. Até hoje mesmo, conversando com a Vivi e com o Márcio, eu expus assim que eu tenho mais dó, não é dó a palavra certa, mas pena, digamos, mais amor pelos animais do que por pessoas. E não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz para amar o próximo como a ti mesmo, ame seu irmão. Quem não ama o irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Enfim, isso é difícil para mim porque, conforme diz na Bíblia, que o amor, por conta da iniquidade, vai se esfriar, a gente tá vendo, né? Se multiplicando a maldade, crueldade, a arrogância, a avareza, nossa, muita coisa. Então, eu fico assim, em certos momentos, com raiva, acho que é a palavra certa. Ainda bem que ela passa rápido, né? Graças a Deus, eu tenho orado bastante para Deus me dar sabedoria e me dar palavras certas para usar com as pessoas e me dar amor pelas almas, né? Porque é necessário que as pessoas conheçam o amor de Jesus, o mesmo que me resgatou, que me separou, que me chamou. E é isso. Então, em Efésios 6, no versículo 10, nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Então, só até aqui. Então, o versículo 12 ali, né, pra mim, que eu tenho pensado muito nele. É sempre quando eu vejo alguma notícia, quando alguém me fala alguma coisa e eu tendo a me irar, eu sempre tento trazer à memória esse versículo, que é o 12, né, onde diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, enfim, né, não é o que é a pessoa, mas o que habita na pessoa, né. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e, né, que possamos estar todos firmes, resistindo no dia mau. E ali, mais adiante, né, bem bonito, que ali diz, né, cingido, enfim, com a verdade, com a justiça. Mas eu só queria trazer mais esse inicinho aqui do 10 ao 13, que pra mim é mais marcante. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, porque podemos te adorar, Senhor. Obrigada, Pai, porque podemos, mesmo que online, Senhor, estar juntos. Obrigada, Senhor, porque temos a Tua palavra para consultar, para ensinar, para corrigir, Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos ela disponível a hora que quisermos. Senhor, eu lhe peço neste momento, Espírito Santo, esteja com cada um, abre nosso entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, acerca de tudo, principalmente da Tua palavra, Pai, e que possamos ser como diz na Tua palavra, né? Fazer o ide, Senhor, ide e pregar o evangelho, que possamos anunciar, Senhor, a Tua volta, que possamos anunciar que a graça, a misericórdia para todos. E eu lhe peço, abençoe, Senhor, o restante do culto que vai ser ministrado a Ti, Pai. Abençoe cada um, Senhor, em cada lugar que estiver. Em nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço. Que assim seja. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Pai, essas palavras, Deus, sejam verdade, Senhor, em nossas vidas, Pai. Realmente, Deus. Que o Senhor seja a nossa vida, Senhor. Seja o nosso alimento, Senhor amado. Seja o nosso pão diário, Senhor amado. A cada dia de nossas vidas, Pai. A cada dia, a cada momento que levantamos, Pai amado. Toda manhã que levantamos, Pai. No momento que saímos de casa, Senhor amado. Quando estamos no nosso trabalho, Senhor amado. Seja a nossa vida, seja o nosso alimento verdadeiro, Senhor amado. Precisamos de Ti, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor amado, a nos aproximar de Ti, Senhor. Enche-nos, Pai, da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor amado.
Desperta-nos, Deus amado, nesse momento, Senhor, tão difícil, Senhor amado, na humanidade, Senhor amado. Tudo que está acontecendo, Senhor amado, no mundo, Senhor. Tua palavra se cumpre, Senhor amado. Ó, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar, Deus amado, Teu amor, Tua misericórdia, Senhor amado. A Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, quebra as barreiras, Senhor. Os grilhões, Pai. Tudo aquilo que nos amarra ainda, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nos prende ainda, Senhor amado. Que nos impede de nos aproximar de Ti, Senhor amado. Tudo aquilo que impede muitas pessoas, muitas vezes, até de cantar esse louvor que estamos cantando aqui, Senhor. De dizer, Senhor, Tu és minha vida, Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado, desperta-nos, Deus. Tira-nos do automático, Senhor amado. Nos leva a uma comunhão verdadeira, Senhor. Uma intimidade verdadeira contigo, Senhor amado. Nos tira da religião, Senhor amado. Ó Deus. Nos afasta da religiosidade, Senhor amado. Porque ser religioso é fácil, Senhor amado. É muito fácil. Nos ajuda, Deus, a ter uma intimidade real contigo, Senhor amado. No nome de Jesus, Pai. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a Tua presença é tudo que eu preciso. E a Tua presença é o meu maior valor. Diga comigo. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Faz tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração,
coração. Posso te tocar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Sabe aonde? Na palma de suas mãos. Vem, filho. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Você crê? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare de casa, hein? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos lá de cima, do início. Eu tenho um Deus. Vai, filhão, vem, vem, amor. Que não vai deixar essa luta me matar. Cadê minha filha? O desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. O Senhor faz assim, ó. Na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Bom dia, amados. Graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, a cultuar ao nosso Deus.
Espero que todos tenham tido uma boa semana, que já tenham tomado seu café ou estão tomando café nesse momento. Mas nesse momento vamos estar juntos meditando a palavra de Deus. Eu convido você, primeiramente, a estarmos orando. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, te damos graça, Senhor, pelo dom da vida. Te damos graça por esse novo amanhecer. Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas. Senhor, tu tens sido um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus misericordioso para conosco. Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas fragilidades, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha agir através de nós, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Pai, aceita agora, Senhor, a nossa oração e te peço que através dessa palavra tu venha falar com cada um de nós. Que nossos corações estejam como terra fértil, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, e colocar em prática. Tudo coloco em tuas mãos e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8. Vamos ler? Você já conseguiu aí, está com a sua Bíblia? Lucas 18, do verso 1 ao 8. Fala o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por mim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, amados. Até aqui. Eu creio que todos vocês já ouviram, falar, ouvir alguma ministração, ou leram, na Bíblia, sobre essa parábola dessa viúva que insistia para que esse juiz julgasse a sua causa. Esse juiz não estava nem aí para o problema dessa mulher. E nós vamos estar, no decorrer dessa ministração, entendendo o que Deus quer falar conosco através dessa parábola. Amém? Se você vê ali o verso 1, ali o Senhor, Jesus, é quem está falando, começa falando sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, sem desanimar. Orar sempre quer dizer o quê? Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida onde eu chego diante de Deus e coloco todas as minhas causas, todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas, os meus pedidos e a minha gratidão também, Orar sempre fala, Então essa vida de oração. Fala aqui também não esmorecer, quer dizer, não deixar de orar, não desistir de orar, persistir orando, continuar. É uma ação contínua de uma vida de oração. E é assim que nós cristãos devemos viver. Uma ação contínua de uma vida de oração. Não é eu orar quando aparece o problema, mas é eu orar diariamente. Ter essa vida de oração, essa vida de comunhão, de intimidade, onde Deus, através da minha oração, sabe o que está acontecendo comigo, no meu coração, na minha mente, conhece as minhas angústias. Ele conhece, mas Ele quer ouvir de mim isso, Ele quer ouvir de você isso. E esse é o ensinamento que Jesus está passando para cada um de nós nessa parábola. Orar sempre, e nunca esmorecer, quer dizer, nunca parar, nunca desistir. Se você dá uma olhada aí, o verso 2 ao 5, você vai ver que relata a insistência, dessa viúva para que o juiz julgue a sua causa.
Então essa viúva, ela vai atrás desse juiz. Ela precisa que a causa dela seja julgada. Ela tem necessidade disso. E aqui, como relata a Bíblia, fala que esse juiz era um homem sem piedade. Não respeitava homem algum. Então quer dizer, se ele não respeitava homem algum, que não tinha interesse em ajudar ninguém. Ele não temia Deus, é o que fala a Bíblia. Mas essa viúva não desistiu. Não esmoreceu, não parou de ir atrás do juiz. Ela perseverou. E eu vou insistir, como se dissesse, eu vou insistir até que o juiz me atenda, né? Até que ele venha, né, julgar a minha causa. E qual foi o resultado disso tudo, amados? O juiz julgou a causa da mulher. Ele julgou, para não ser mais importunado. Agora você pare um pouquinho e pense. Pense comigo. Esse juiz não temia Deus, não respeitava homem algum. Se dobrou diante da insistência dessa mulher. Imagine nosso Pai Celestial, que é misericordioso, é amoroso, é piedoso e tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem interesse em nos ajudar a socorrer. Imagine então ele. Se o juiz que não tinha, né, temor a Deus, não tinha piedade de ninguém, resolveu, né, julgar essa causa, imagina Deus que tem tudo, né? O contrário, ele tem amor, ele tem prazer em nos ajudar. Se ele não vai ter, né, o prazer em responder às nossas orações e julgar as nossas causas. Olha o que fala Mateus 7, do 9 ao 11. Vamos ler? Mateus 7, do 9 ao 11. É bem conhecida essa palavra. Fala o seguinte: pedi e dai-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádiva aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Li mais um versículo, né? Eu fui até o 12. Mas você olha, aqui Jesus está falando, se nós que somos maus sabemos dar o melhor para os nossos filhos, imagina Deus para conosco. Imagina o que Deus tem para dar para cada um de nós. Será que Deus não vai ajudar, não vai fazer justiça a favor do seu povo, de seus filhos, que gritam por socorro? Será? No verso 7 ali que nós lemos, ali em Lucas 18, fala o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar para defendê-los? Não fará justiça para aqueles que confiam nele? Para aqueles que buscam Ele, para aqueles que reconhecem que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, que sabe que o Senhor cuida dos seus, mesmo parecendo que a resposta esteja tardando muitas vezes, amados, não deixe de buscar, não deixe de clamar. Mesmo até que a resposta não venha da maneira que eu quero, que você espera, e às vezes vem até com um não. Lembre sempre uma coisa: por você estar orando, por você estar na presença do Espírito Santo, por você estar buscando, né, o Espírito Santo para lhe dar direção. Então o próprio Espírito Santo vai lhe ministrar ao seu coração o porquê daquele não. E vai dar-te a entender o que é melhor para você, para nós. Mas uma coisa eu falo para você: nunca deixe, nunca deixe, né, de buscar o Senhor, porque o Senhor nunca vai nos deixar sem resposta. Ele sempre tem uma resposta para nós. Ele sempre vai nos ouvir. E aí, o Espírito Santo ministrando em nosso coração, nós vamos ver que a vontade de Deus é a melhor para cada um de nós, porque ela é boa, agradável e perfeita. Não é verdade? O verso 8, olha o que fala. Vamos lá.
Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, o Senhor tem prazer em nos socorrer, em nos fazer justiça. Mas existe uma pergunta final. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Será? Aqui está sendo feita essa pergunta, Jesus está perguntando. Será que ainda encontrará quem a Ele clamam, buscam? Encontrará ainda verdadeiros adoradores? O Senhor está procurando. Encontrará os que esperam no Senhor, não importando as circunstâncias? São perguntas que estou fazendo. Encontrará ainda os que não perderam o primeiro amor, que têm prazer em fazer a obra do Senhor, para o Senhor, não para si, não como você quer fazer, mas como o Senhor quer que você faça. Os que estão perseverando, será que ainda vai encontrar? Vai encontrar ainda fé na terra? Vai encontrar ainda adoradores que esperam verdadeiramente no Senhor? Estas, amado, e outras perguntas eu desafio você a fazer. Porque o Senhor fez essa pergunta. Foi Ele que fez. Nós estamos passando esse tempo de pandemia, onde nós estamos vendo dia a dia a palavra se cumprir. Nós estamos vendo, eu creio, Deus querendo tratar com cada um de nós. Será que nós estamos nos deixando ser tratados? Ou nós continuamos a fazermos o que queremos, da maneira que queremos? Nós temos colocado diante de Deus esse tempo para perguntar, Senhor, o que é que Tu queres de mim? O que é que Tu queres de mim? Amados, que esses questionamentos todos venham nos alertar a estarmos vigiando. Eu sempre tenho dito, por último, nesses últimos dias, vigiai. A estarmos vigiando, estarmos orando e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque eu creio que com essa pandemia, nós aprendemos que devemos realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque todas as outras coisas passam. Nós estamos aqui agora, amanhã nós não sabemos se estaremos. Cada dia é uma notícia. Isso não é para nos alarmar, mas é para a gente glorificar a Deus que a palavra está se cumprindo. Então nós sabemos que quem nós estamos crendo é real, é verdadeiro. E nós precisamos estar buscando realmente o reino de Deus em primeiro lugar. Caso contrário, se eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, as preocupações desse mundo presente poderão sufocar a nossa fé e a palavra que foi plantada em nossos corações. Eu não sei se vocês lembram a parábola do semeador, ali em Mateus 13. Ela vai falando que uma semente caiu, em terra boa, frutificou. Outra caiu na beira das estradas, os pássaros comeram. Outras caíram em meio de pedra, que não fincou raízes. E teve aquelas que caíram entre os espinhos. E ao crescer os espinhos, crescendo, sufocar essa palavra. Amados, esses espinhos, ali mesmo na parábola fala que é a fascinação das riquezas e os cuidados do mundo. E parece que muitos ainda continuam fascinados e cuidando, o que o mundo oferece, e esquecendo de preparar sua alma para se encontrar com o Senhor. Amados, as dificuldades que todos nós enfrentamos, circunstâncias, problemas, que às vezes, tentam ganhar volumes em nossas mentes e corações, muitas vezes sufocam a palavra de Deus, que nos dá esperança e aumenta a nossa fé. Por isso que tudo nós devemos entregar ao Senhor. Tudo devemos colocar diante do Senhor. Precisamos sempre lembrar que tudo passa. Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Que nada venha nos afastar de nossa comunhão com Deus, nossa intimidade e confiança. Nós precisamos crer. Saber que o Senhor vem ao nosso socorro. E Ele é o nosso socorro.
Ele ouve as nossas orações, ele ouve as minhas orações, ele ouve as suas orações. É nele que nós encontramos descanso em nenhum outro lugar. O verdadeiro descanso, a verdadeira paz que o mundo tanto procura. Sabe, quando eu estava estudando essa palavra, que eu terminei de ler a Bíblia, né, no início do ano, que vocês sabem que eu estava lendo, e voltei a ler novamente, mas a partir do Novo Testamento, e eu estou em Lucas agora. E eu volto muitas vezes para o mesmo capítulo, o mesmo livro, né? Às vezes uma semana fico em cima daquele capítulo. E aqui em Lucas 18 eu voltei várias vezes. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, escrevendo alguma coisa, me veio à minha mente quando eu preparo uma carne. Eu preparo a carne, coloco aqueles temperos para o quê? Para dar sabor àquela carne. E como o tempero dá sabor à carne, né? Ela penetra ali na carne dando sabor, que assim seja o nosso coração, eu estava pensando. Que a palavra de Deus realmente penetre em nossos corações, dando o tempero certo, o sabor de uma vida em abundância, de uma vida em adoração, de uma vida consagrada a Deus, de uma vida na presença de Deus, né? Uma vida com verdadeira confiança e entrega a Deus. Que assim seja a palavra de Deus em nosso coração. E que esses espinhos, que são as fascinações pelo mundo, os cuidados, né? Fascinações pelas riquezas, cuidado pelo mundo, as preocupações que nos deixam, né? Nos tira o foco de Deus, não encontre em nossos corações, amados, em nossas mentes, barreiras de bronze, que impeçam que a palavra de Deus fique registrada em nossos corações, guardada, como o salmista diz, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nós estamos com a palavra registrada em nosso coração e ela vem à nossa mente para nos ensinar como agir, ou nós vamos aos planos que o mundo oferece. Ah, você deve agir assim, assim, você deve aplicar aqui, você deve fazer isso. Quem tem sido o nosso socorro? Verdadeiramente? Amado, se você está se sentindo cansado nesse tempo em que estamos passando, que é um tempo de provação, sim. É um tempo. Esse tempo que estamos vivendo. Convido você a ler comigo agora Mateus 11, 28 e 30, para terminarmos. Vamos lá? Mateus 11, do verso 28 ao 30. Vamos procurar. É uma palavra bem conhecida e fala o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus faz o convite. Você está cansado? Você ainda não aprendeu a descansar no Senhor? A esperar no Senhor? A confiar no Senhor? Ele faz o convite: vinde a mim. Vinde a mim. Eu quero te aliviar dessa carga. Quero te aliviar dessa angústia, dessa agonia, desse desespero. Ele está fazendo. E ele ainda diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Para você ter descanso na sua alma, você precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde. Porque só quem é manso e humilde se entrega realmente. Se deixa ser cuidado. Se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. É necessário sermos mansos e humildes para que a nossa alma venha descansar no Senhor. Para que eu possa dizer assim, ó, a tempestade está aí, o barco está indo de um lado para o outro, mas Jesus está no barco. Então eu posso descansar. Que nós possamos, através da palavra de Deus, aprender a descansar no Senhor. E que nós venhamos realmente crer que Ele ouve as nossas orações. Que Ele tem cuidado de nós. Aquele juiz, que era um homem perverso, vamos dizer assim, que não temia Deus, não respeitava homem algum, ele foi lá e resolveu, né, resolver aquela causa ali daquela mulher para não ser mais, vamos dizer assim, perturbado, né, por ela.
Imagina Jesus quando nós clamamos, quando nós pedimos socorro a Ele, que é totalmente contrário, que é amoroso, que é piedoso, que entregou sua vida por nós, que quer o melhor para nós. Como Ele vai ter prazer em nos ouvir? E Ele sempre tem uma resposta para nós. Ele nunca nos deixa sem resposta. O Senhor nunca permite que nós saiamos de uma situação sem uma resposta. Vai depender se nós queremos ouvir essa resposta e seguir o que Ele manda que nós façamos. Amados, se você está cansado, sobrecarregado, venha para Jesus. Esse é o convite. Venha, entrega a Ele. Essa palavra não é só para quem não conhece Jesus, não. É para aqueles que estão no caminho, mas estão se sentindo cansados e às vezes, por que não dizer, sufocados. Porque estão muito preocupados, né, com os prazeres da vida, com os cuidados do mundo. Amado, clame, ore, confie. Só Ele, só Jesus, só o nosso Deus tem a resposta certa para você. E Ele te ouve. Vamos orar? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai, que verdadeiramente nós venhamos colocar em nossos corações, o crer em Ti, Senhor. Que Tu ouve as nossas orações. E Tu sempre tem uma resposta para nós. Tu nunca nos deixa sem uma resposta, Senhor. Que nós possamos, Senhor, perseverar. Muitas vezes nós oramos e já queremos a resposta no momento. E nós, com isso, Senhor, nós passamos a repetir sempre os mesmos erros. E os mesmos sofrimentos vêm para nós. E nós botamos culpa em tudo. Mas é nós que não paramos, Senhor. Não perseveramos, oramos e esperamos na Tua resposta. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, Senhor. E quando deixamos, Senhor, ser guiados por Ti e sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, nós somos levados a uma vida em abundância, uma vida na Tua presença, e o que Tu tem para nós é o melhor, Senhor. Pai, que nós venhamos verdadeiramente perseverar. Pai, confiar em Ti, insistir em estarmos batendo, Senhor, batendo, clamando, Senhor, porque Tu tem uma resposta para cada um de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor, e que nós venhamos ter essa vida íntima contigo, de comunhão, Senhor, onde tudo que precisamos nós colocamos diante de Ti, nunca esquecendo também, Senhor, da gratidão, Senhor, em cada passo, em cada atitude, sempre com o coração grato a Ti, Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente encontrar descanso em Ti. Mas para isso, Senhor, nós precisamos aprender a ser humilde e manso, Senhor. Nos ensina, Senhor. Pai, eu coloco tudo nas Tuas mãos e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Que tenham uma boa semana, que Deus os abençoe, né? Seja prudente, tome todos os cuidados necessários, né? Essa pandemia está aí, não é brincadeira, né? Eu sempre lembro da palavra, né, do pastor, né, do Billy Graham, que ele dizia assim, não tente ao Senhor, né? Então seja prudente. Deus abençoe você e sua família. Amém?